Eu comecei a ler esse livro de Rubens Saraceni, que fala sobre o domínio dos sentidos da vida. Eu achei muito interessante, que eu estou no início do livro. E o pouquinho que eu li me mostrou uma situação das nossas responsabilidades, que às vezes a gente não entende, né? Aqui ele cita até sobre, na época do Império Assírio, se eu não me engano, não sei se foi eu não me lembro aqui, eu li, mas não me lembro quem foi, acho que foi Nabucodonosor, não me lembro qual foi o... Assírio, foi Nabucodonosor, né? Foi da Babilônia. Que passou num local, ele estava dominando toda a situação. Ele foi levantado e ele saiu exterminando tudo, destruindo, porque ele construiu um grande império e ele tinha que sustentar esse império. Esse império precisava ser sustentado, então precisava de recursos. Então ele saiu destruindo os vilarejos, destruindo todo mundo, matando muitos e saqueando o império, levando escravos para produzir, trabalhar, ele ganhar em cima. Então ele saiu. E aí passou num vilarejo que matou todo mundo, só sobreviveu um rapaz. Os pais dele foram mortos. Isso é o início do livro. Eu não li, só estou bem no iniciozinho. Mas esse pouco que eu li, o rapaz questiona o anjo da morte, que aparece para ele porque ele queria vingança. Ele queria se vingar. Então ele queria ir atrás e promover a vingança, mas ele era sozinho. Como promover uma vingança contra um império que destruiu ele? E ele começa num diálogo com o anjo da morte. E o anjo da morte mostra para ele o seguinte, que todos nós, dentro de um contexto, a gente se torna igual aquele Nabucodonosor, porque a gente está sempre tirando vantagem de alguma situação, né? Se você como foi colocado para ele, que os pais dele tinham uma situação boa, então eles tinham escravos também em casa, que trabalhavam para eles em troca de comida, que não deixava de estar também espoliando a mão de obra daqueles irmãos e estarem maltratando aqueles irmãos. E o anjo da morte mostrou as nossas responsabilidades, que com uma visão de poder, a gente faz uma destruição muito grande, né? E aí a gente, quando vai para o estudo da Bíblia, que a gente vê como Nabucodonosor foi destruído, o império que desabou, ele foi dominado, se eu não me engano, pelos persas. Foi os persas. Então, os persas destruíram o Império Assírio, assim, o babilônico. Eles caíram dominados pelos persas. A Média se uniu com a Pérsia e eles conseguiram dominar isso aí. E depois vieram os gregos. Então, todos esses grandes impérios que levantou durante um período e caiu. Levantou outro império, caiu. Levantou outro império, caiu. A Grécia levantou, acabou se dividindo e chega um momento que a Grécia se dividiu, foi governada pelos seus generais, depois veio Roma. Então, a gente vê impérios se levantando. Hoje, você vê que tem os impérios aí que dominam. Mas Deus diz que já está tendo uma transformação muito grande, que já está mudando muito o contexto de domínio. Já está se levantando novos impérios que já estão começando a florar e dominar. E eu achei muito interessante porque a gente, durante esse período do domínio
de Nabucodonosor, e como eu estudei muito o livro de Jeremias, Daniel, que pegou essa época, Daniel então pegou Nabucodonosor, pegou a Pérsia, a Média, pegou um finalzinho já eu acho que ele pegou já o filho de Nabucodonosor e entrou com Dario e Ciro, que Dario da Média, Ciro da Pérsia. E o que me chamou a atenção, o que eu queria trazer o contexto, eu só fui pegar esse livro para falar sobre que Nabucodonosor deu uma festa no palácio dele, e as pessoas, assim, o evangélico acha que o castigo que traz a história foi porque usou os instrumentos, as taças dos templos judeus, mas não foi. É o tempo que Deus estabelece para cada etapa da vida da gente, para cada etapa de domínio, para cada etapa de um império que se levanta. Então, dizer que foi por causa das taças do reino, do templo, isso aí é o homem que escolheu uma desculpa para falar por que houve aquela ação. Então, conta a história que ele estava dando essa festa e apareceu um dedo, foi uma visão que ele teve, e escreveu umas palavras. Aí conseguiram chamar o Daniel, que foi interpretar o que estava escrito, e o que estava escrito era: foste pesado na balança e não foste aprovado, não passaste. Aí falou: você vai perder o trono, vai perder o reino. E realmente ele teve uma queda e veio a Pérsia. Por que eu estou trazendo essa história? Para a gente ter muito cuidado. Porque nós estamos vivendo uma época de transição. E no outro dia, eu conversando aqui com os médios, até com Sabrina, eu disse que a gente, na ignorância, a gente entra numa postura de julgamento. A gente acha que está fazendo certo, está fazendo errado, porque a gente julga e condena. E a palavra diz que nós não podemos julgar nem condenar, porque nós não temos essa autoridade do Pai sobre nós. Porque o próprio Jesus diz assim: da mesma forma que tu julgares, será julgado. Então, quando o anjo da morte fala para o rapaz lá: você também errou, dentro de um esquema pequeno você errou, o outro errou numa proporção maior. Porque cada um achou que tinha que julgar, porque Nabucodonosor toma tudo, porque se acha o rei e vai dominar aquela cidade. E o outro, que acha que foi dominado e não fez nada de errado, também tinha escravo. E é isso que a gente vive nessa época de hoje, nesse momento de transição. E o que me preocupa é que, no outro dia eu falei aqui que eu já estou há um bom tempo, já há bastante tempo que eu tenho orado por todos os trabalhos espirituais. Já tem um bom tempo. Porque eu cheguei a uma posição que eu disse assim para o Pai: Pai, todo o trabalho espiritual que existe nesta terra existe com a tua permissão. Não tem um que tenha sido levantado só pelo homem, porque tu levantou todos, porque tu permitiu. Aí você diz assim: não, mas as trevas também levantam. Mas as trevas também é criação do nosso Pai, porque as trevas é uma ausência de luz. Mas não é ausência total, apenas está apagadinha. Está ali uma luz apagadinha, mas existe luz nas trevas. E as trevas e a luz, elas estão sempre, elas são a dualidade, né? Trevas, luz, mas elas interagem. E dentro da treva, lá, tem aqueles que trabalham para a luz e estão resgatando os irmãos.
E na luz também tem aqueles, como eu já falei no outro dia, aqueles que caem e vão lá para as trevas porque caíram e também são resgatados. Então, tem essa questão, como o dia e a noite. A gente diz assim, a noite é porque não tem luz. Não tem. Tem. Só que está iluminando uma outra áreazinha que a luz que chega é muito fraquinha. Mas tem luz. Como o quente e o frio. Não existe o gelado e o calor. Existe uma ausência o gelado e o quente. Existe uma alternância de calor ali. Tem mais calor de um lado e menos calor do outro. Modifica a temperatura. Então, isso é o nosso equilíbrio. E eu vejo que nós estamos numa época em que, quando a gente diz da transição, outras falam da separação do joio e do trigo, cada um usa um conceito. E eu tenho visto o quanto o Pai tem nos testado, em todos os sentidos. E a gente está perdendo tempo com besteira e não está percebendo os testes que estão sendo realizados. Muitos. O Pai tem testado o nosso ego, o Pai tem testado a nossa intensidade de humildade, a nossa intensidade de soberba, a nossa intensidade de tudo. E também a diminuição disso. O Pai tem testado tudo isso. Às vezes eu acompanho alguns trabalhos espirituais. E teve um trabalho espiritual que eu assisti que falou sobre os Cristos encarnados nessa época, em que disse que foi autorizado que muitos espíritos que encarnassem nessa época dissessem que foi Cristo. Né? Que tinha, ou foi Cristo, ligação com Cristo, ou foi Cristo encarnado. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, não, eu não devo atacar meu irmão, porque ele diz que ele é o Cristo. Não devo atacar, porque eu não sei qual o propósito do Pai. Foi permitido. Inclusive, quem gravou esse vídeo falou que foi autorizado. Esses espíritos vieram com essa missão. E eu falei, não vou atacar, porque eu não sei qual é o propósito do meu Pai. Meu Pai permitiu ter um propósito. Assim como tem um propósito que aparece tantos outros, assim, fulano foi encarnação de ciclano. Aí aparece 3, 4, 5 encarnações numa mesma, que foi do passado. Tem um propósito. O Pai permitiu porque tem um propósito. E é interessante que a gente que estuda os livros, como eu já li a Bíblia, também já li outros livros proféticos, porque não tem só a Bíblia, tem vários outros livros proféticos que você pode ler. É interessante que ali eles falam de acontecimentos futuros e explicam o que vai acontecer, e cada etapa da vida que você passa, você diz assim, está se cumprindo aquela profecia. Na realidade, aquela profecia é para tempos e tempos e tempos à frente, e vai se cumprir em todo momento que houver uma transição apocalíptica. Aquelas profecias, ela é atemporal. Ela vai, qualquer tempo, ela serviu para o tempo do passado, serviu e está servindo para agora e vai servir para o futuro, porque ela é atemporal. E isso é muito interessante, essa questão, quando a gente começa a analisar que nós estamos aqui encarnados para nos melhorarmos em todos os sentidos, principalmente tratar o nosso espírito, que é um espírito adoentado.
vamos colocar assim, precisa de melhoras. Diz que a gente veio para tratar o ego está ligado à matéria, mas o espírito também precisa dessa ajuda de evolução. E nós viemos para tratar, para melhorar. Nós viemos para retornar melhores e não piores. E eu fiquei pensando muito esses dias, analisando, e às vezes eu fico assim, pai, olha o trabalho de fulano, abençoa o trabalho de fulano, pai, abençoa o trabalho de ciclano, pai, eu fico orando pelos trabalhos, oro por todos, porque eu vejo a necessidade que nós temos de orar um pelos outros. Aí alguns podem dizer assim, ah, não, ela é fanática, só sabe orar, é evangélica fanática. Mas lá na Bíblia diz que Jesus toda hora ia para o monte orar. Aí tem pessoas que, tem estudos que diz que ele ia para o monte fazer meditação, mas para mim meditação também não deixa de ser uma oração, uma forma que você tem de se comunicar com o Pai. Você pode não estar proferindo palavras, mas você está procurando a comunhão com Ele e contigo mesmo. É uma oração diferente. E Jesus ia o tempo todo. E Jesus, uma das orações mais lindas que ele fez, que não foi o Pai Nosso, foi quando ele orou pelos seus discípulos. Porque ele diz, Pai, tu me deste eles para que eu cuidasse deles aqui. Mas eu vou e eles vão estar, então cuida deles, que eles sejam abençoados, porque tu me deste. E nós estamos num planeta em que quem está governando é Jesus. Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta fomos dados a Ele. E, de uma certa forma, todos nós somos discípulos de Jesus. Todos, sem exceção, porque a gente está aqui para seguir o Cordeiro, para seguir Jesus, para melhorarmos e continuarmos com Ele. Então, a oportunidade está sendo dada a todos nós. Então, não é para estarmos brigando, irmãos com irmãos, mas nos amando. E muito. Trazendo o amor para dentro de nós. Mas aí entra num contexto complicado. Como dar amor se a gente nem se ama? A gente não consegue nem se amar, vai dar o quê? Porque o amor é muito fácil você dizer que ama. Jesus perguntava assim para Pedro, Pedro, tu me amas? E o Pedro dizia, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Por que Jesus insistiu com Pedro perguntando se amava? Porque o Pedro não amava Jesus? Não, Jesus estava ensinando ao povo para aprender a amar. Ele não falou só para Pedro, ele falou para todos nós. Porque a gente não se ama. Porque se a gente se amasse, a gente reformulava as nossas condutas. A gente ia analisar bem os mandamentos, principalmente quando Jesus reduz os mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, como a ti mesmo. E a coisa mais difícil que tem é a gente amar o nosso próximo, porque a gente não consegue se amar. Porque se a gente estivesse se amando, estaria amando o próximo, estaria compreendendo o próximo e compreendendo o que Deus faz. Eu não vou citar o nome da igreja de onde eu vim, porque eu não tenho essa autorização para estar citando. Eu vim de uma igreja que ela saiu da igreja batista. Foi uma dissidente da Batista. E cresceu. E é interessante que eu nunca, desde que eu comecei a participar dessa igreja, eu era garota, eu não vi luta da igreja que estava começando
com a Igreja Batista. Eu não vi essa luta entre elas. E o meu pastor, que já desencarnou, que eu até já contei a história dele, ele foi um dos que saiu da Batista e fundou essa obra também. E ele gostava da Igreja Batista, estava sempre lá na Igreja Batista. Então, quantas igrejas saem uma das outras? Quantas? Inúmeras. Tanto que a gente tem Batista Califórnia, tem a Filadélfia, tem vários nomes, porque são várias correntes que modificam, tem a presbiteriana, tem a presbiteriana renovada, tem a metodista Betel, metodista Eliana, e vai por aí. E eu era garota, de uma época que eu gostava de ir para a igreja metodista, principalmente a Betel, porque só tinha jovens, eu gostava de ir lá, porque era uma juventude, era muitos jovens. E eu achei interessante que naquela época, eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos, por aí, 14, 15 anos, então já tem mais de 50 anos, uns 50 anos firme. Eu achava a coisa mais interessante que tinha, porque a freira e o padre eram convidados para ir lá na nossa igreja, Betel, metodista Betel. Naquela época eu via freira e padre dentro da igreja e eles participavam conosco. Eu achava interessante porque era uma época, eu saía de casa com a minha mãe para ir para a igreja e a gente só ouvia o burburinho na rua que dizia assim, lá vai os crentes. Quem tem a minha idade sabe que era assim, lá vai os crentes. Lá vai os crentes. E eu achei interessante você ter padre e freira dentro da igreja metodista, porque eram convidados para estar lá e apoiavam o trabalho, e havia uma integração muito bonita entre o pastor dessa igreja que eu frequentava, a Betel, que eu era garota, eu gostava de ir lá, e a igreja católica. Então, essa questão do universalismo que nós temos hoje já estava se tentando implantar lá atrás. Nós não somos nenhuma novidade de universalismo. Já se lutou muito para implantar. Tanto que você tem a nação Umbanda, que você tem candomblé com Umbanda, você tem a mesa branca, você tem kardecismo misturado com Umbanda. O que é isso? É o universalismo que está sendo implantado. Então, nós não estamos fazendo nada que já não tenha sido tentado e que está evoluindo. Talvez nós estejamos agregando mais, mas isso já vem sendo implantado já há muito tempo. Hoje, talvez, a compreensão esteja maior nesse nível. O que está faltando para a gente é amor. Porque para Deus não há privilégio de filhos. Não tem um melhor que o outro. Não tem um que venha com uma missão melhor do que o outro. Porque a gente vem com a missão de se melhorar. Essa é a nossa principal missão. Se melhorar. Não só como ser humano encarnado, como espírito. Nós temos que lutar por essa melhora. E eu acho que, no outro dia eu disse aqui que para Deus deve estar sendo a situação mais difícil ressuscitar vivos do que mortos. Porque abrir a mente da gente que está encarnado para entender que nós estamos numa época de transição em que você está se lutando para ter um planeta de fraternidade, nós estamos num momento belicoso. E isso é preocupante, porque dizem que a fraternidade já era para ter sido estabelecido nesse planeta. E realmente, numa fase em que começam a se levantar vários trabalhos universalistas buscando a fraternidade, e esses trabalhos já bem lá de trás, e a gente insiste em sermos belicosos. Nós nos atacamos uns aos outros.
por ideologia, convicções. Uma vez eu disse assim para uma pessoa, às vezes a gente fala da religião, que a religião divide, as convicções religiosas fazem destruição, mas também as convicções inabaláveis, que não são religiosas, mas são convicções, são ideologias, fazem uma destruição muito grande. Para isso a gente vê Flamengo, Fluminense, Flamengo, Botafogo, termina um jogo, olha aí as convicções inabaláveis de torcidas, a destruição, dá até se perde vidas. A gente vê questão política. Nós vivemos uma época que foi pior, aqui pertinho, aqui no outro município aqui próximo, na questão política, matavam-se os vereadores, disputavam e eles eram mortos, porque para não ser eleito o outro entrar. E isso, quantos municípios acontece isso? São as convicções inabaláveis e as ganâncias. Só que estamos evoluindo de uma forma que a violência, desse sentido assim, dessa justiça imediata, dizer assim, vai lá e tira a vida, nós estamos vendo isso acontecer, mas não foi como no passado, que tinha os duelos e a coisa era muito pior. Mas hoje nós temos uma arma que é a internet, que faz também uma destruição muito grande. Quantas vezes a gente já assistiu na internet pessoas que perderam a vida porque foram acusados injustamente, jogaram na internet, foram lá e mataram. Uma vez eu me lembro de uma mulher que jogaram a foto dela dizendo que ela tinha sequestrado e matado uma criança, assassinaram a mulher. E ela não tinha nada a ver com isto. Então eu vejo que esse meio de internet, da forma como está sendo usado, gera muito karma. A gente não tem ideia da quantidade de karma que é gerado. Aí a gente pensa que está fazendo a obra do Pai e está gerando um karma imenso, porque a gente está atacando. E eu estava avaliando isso no outro dia, que eu estava falando assim, todas as casas estão numa situação que uma está atacando a outra. Poucas estão unidas, poucas, uma está atacando a outra. Uma está vendo os defeitos da outra, poucas estão unidas. Nós tivemos responsabilidades aqui, a nossa casa também. Tivemos responsabilidades com algum contexto. E eu comecei a avaliar certos contextos, comecei a orar pela união das casas. E eu orava muito pela união das casas, porque temos que unir, é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer, união. Aí diz assim, não, mas Jesus diz que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Quem disse que foi Jesus que disse isso? Se a Bíblia foi tão transformada, tão modificada. Quem tem certeza que foi Jesus? Quem pode afirmar que foi Jesus? Se a Bíblia foi tão modificada, e se prova que foi modificada. Se Jesus veio trazer amor, pregou o amor, ele vai destruir, ele vai pregar destruição, morte, vai jogar um filho contra o outro. Jesus vai mandar um filho matar o outro. Se ele fala, no outro dia eu coloquei aqui, eu dei para o Michael, os versículos que falam do amor. Está ali, Jesus falando. Inclusive, tem um versículo que diz assim, se vocês vos amarem uns aos outros, vão demonstrar que são meus filhos. Uns aos outros mostrarão que são meus filhos. Está lá, eu dei uma série desses versículos para o Michael. Aí diz, quando vocês vos amarem uns aos outros, vocês serão meus filhos. Então, o amor tem que predominar. É o amor, gente. E a gente está vivendo guerra. Uma guerra desnecessária. Uma guerra de convicção,
uma guerra de posturas, uma guerra de ideologia, uma guerra até na diversão tem guerra. Às vezes briga até por causa de cantor, de banda, qual é o cantor que é melhor, qual é a banda que é melhor. Brigam por besteiras e se machucam, se agridem. E eu acho que a gente está no momento de parar e pensar e refletir, porque isso gera karma, e muito karma. Porque quando você... Eu até no outro dia eu comentei aqui e gravo, porque eu peço desculpa aos irmãos e falo com um coração muito aberto, muito aberto. Porque a gente que vem da religião evangélica, a gente tem uma visão diferente. E eu estou aprendendo muito com esse trabalho. E falo com o coração muito aberto. Nós já fomos críticos aqui, severamente críticos. Mesmo que não sejamos agora, mesmo que estamos numa nova fase, mas a casa foi crítica, e severamente crítica. A casa se colocou como o defensor vamos colocar assim, da ordem da decência, vamos colocar dessa forma, condenando aquilo que não era do pai e o que era do pai, condenando os irmãos. A casa teve essa postura. Casa, nós somos responsáveis por isso. Gerou karma, sim. E os outros irmãos que nos atacaram também gerou karma, sim. Eles nos atacaram porque eles se defenderam. Porque a gente fez crítica. Nós fizemos. E hoje, quando eu reavalio isto, tudo que nós estamos passando hoje, a casa está passando, eu vejo como um crescimento que nós estamos sendo ensinados. Aprender a seguir a mensagem do Cristo, de amor. Quando ele diz, não condeneis para que não sejam condenados, não julgueis para que não sejam julgados, porque na mesma medida que condenares e julgares, sereis condenados e julgados. Então, eu agradeço a Deus tudo que nós estamos passando no momento, porque nós estamos quitando débitos. Porque a justiça e a misericórdia do Pai está presente nesse tempo. E a gente não entende quando diz que é misericórdia com justiça, justiça com misericórdia, e que na justiça há misericórdia, e agora na nossa justiça está com misericórdia, porque nós vamos piorar para melhorar. E o piorar é porque a gente está quitando débitos. Nós estamos saldando uma dívida. E nós estamos sentindo o que os irmãos também sentem. Então, nós temos que ter um bom senso de analisar quantos irmãos que sentiram a dor que nós estamos sentindo. Quantos? Inúmeros. Quantos irmãos ficaram tristes conosco? Inúmeros. Foram inúmeros irmãos que se entristeceram conosco. Então, eu estou agradecendo a Deus porque a gente está quitando débito. A misericórdia do Pai é tão grande que Ele está fazendo isso com a casa agora. Por isso que a gente diz que vai piorar para melhorar. Porque quando quitar o débito, levanta. Porque não se leva mais débito, porque não vai. Quem está agora nesse tempo está na última oportunidade encarnatória nesta terra. Porque não vai voltar para quitar débitos. Tem que quitar aqui. Então vamos agradecer, vamos nos unir, porque nós estamos quitando débitos. Débitos daqui, desse tempo. Não é do passado, não. Deste tempo. E nós estamos aqui. Então temos que dar graças a Deus. Eu tenho certeza que a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque a gente não vai cometer os mesmos erros.
Não vamos cometer os mesmos erros. E eu agradeço o Pai que nos deu a oportunidade de errar, reconhecer que errou e se levantar. Então, é essa oportunidade que a gente tem. Por isso que nós temos que estar unidos. Porque nós vamos nos levantar no amor. No amor. E nós temos que ter a humildade de reconhecer que se erra. Que a gente erra. E vamos errar. Basta encarnar para errar. Eu digo assim, a gente sabe o que a gente assinou lá do outro lado? Ninguém sabe. Você sabe qual é a tua programação encarnatória? Não sabe. A gente só sabe assim, nós viemos com missão, tá? Mas e a missão? Qual foi a missão que tu assinou? O que está lá escrito? Qual foi o acordo que você fez? Você tem certeza absoluta que está dentro do acordo? Que está cumprindo o acordo como deveria ser? A gente só vai descobrir quando a gente desencarnar. Que vai chegar do outro lado e vai dizer assim, olha aqui o acordo, olha, era para isso aqui, ó, você não cumpriu não, só cumpriu um pouquinho. Não cumpriu na íntegra. Porque as tuas convicções inabaláveis fizeram com que você enxergasse o acordo de uma outra forma. E nós não podemos interferir, porque é o livre-arbítrio. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque isso já inclusive vai sair no segundo livro que eu estou escrevendo, quando vem um mensageiro do Pai e explica para nós. Eu li para você essa parte que eu estou escrevendo, eu li para ela. E foi muito bom, não foi um aprendizado que é misericórdia com justiça, foi nos ensinado por um mensageiro que veio do Pai e nos trouxe esse estudo, porque aqui no passado, aqui tinha uma mesa que a gente sentava aqui, eu, Sabrina, a gente sentava o pessoal e a gente estudava. Quantas vezes Jesus canalizou com Sabrina, outros mentores canalizou com Sabrina, com a outra médium, e eles vinham nos ensinar. E era aqui. E lá embaixo também, ocorreu muitas vezes. O primeiro livro que está sendo lançado, ali eu acho que tem tanta coisa diferente, é porque não é... tem coisas ali que é de outras religiões que eu não tinha contato, então não posso dizer... Mas uma vez eu conversando, eu acho até que ela hoje... Não está aqui não, ela não veio hoje. Ela no outro dia esteve aqui e quando eu comentei sobre esse assunto com ela, que está no primeiro livro, ela disse assim, nossa, eu já fui a tanto centro de Umbanda para saber essa resposta e nunca obtive. E você está falando, está me dando a resposta. Eu falei assim, ué, mas passaram para a gente. Vai sair no primeiro livro. E foi de uma forma muito lúdica, porque vieram os herês conversar com a gente. Aí veio um herê na Solange, um herê na Sabrina, um herê na outra médium. Vieram uns 3 ou 4 herês e ficaram os herês dialogando e contando as histórias como é e como é que acontece. Gente, foi uma beleza o diálogo. E sentar, e fazendo estudo. Ao invés de fazer bagunça, eles estavam sentados estudando com a gente e falando como é. Então, isso é importante. Essa situação. E é essa fase que Deus quer que a gente entre. Lá atrás já cobravam a gente trabalhar a questão da comunicação telepática. E nós chegamos num nível... eu e Sabrina, a gente chegou numa posição lá atrás que a gente perdeu isso. Por causa da direção que as coisas tomaram, nós perdemos esse tipo de comunicação. Mas meu marido é testemunha. Ele mesmo já assistiu uma vez de eu pensar, não foi, Edil? Eu pensar e ela ouvir. A gente se comunicar assim, telepaticamente. Que isso vai ser o nosso futuro, a regeneração. Meu marido ficou impressionado. Como vocês se comunicaram? Ele ficou sem entender.
Hoje a gente não consegue, porque a gente se perdeu, mas a gente agora vai voltar a se reunir. Vou voltar a me reunir com Sabrina, que ela já está aqui, e a gente vai voltar a praticar isso. Nós vamos nos reunir, eu vou lá para a casa dela para a gente voltar a fazer esse trabalho que nós tínhamos. Vamos recuperar o que se perdeu. Então, nós temos condições de fazer. E era um trabalho muito bonito lá atrás. Então, gente, é essa mensagem que eu deixo para a gente pensar. O quanto a gente pode alcançar. E eu falo para nós aqui, para os médios, não se entristeçam. Dê glória a Deus. Eu vou falar conforme eu falava antigamente, quando eu era evangélica, eu dizia assim, vou passar na prova dando glória a Deus. Então, vou continuar, passo na prova dando glória a Deus. Eu tinha dia que eu dizia assim, pô, o mundo está desabando na minha cabeça, mas eu sei que o Pai está comigo, eu vou passar na prova dando glória a Deus. Tinha dia que meu marido olhava para mim assim, ela não está bem, que eu estava cantando e louvando. Mas, gente, vamos passar essa fase dando glória a Deus, nos unindo e dando muita glória ao Pai. Sabe por quê? Ele, na justiça, a misericórdia dele sobre nós está muito maior. E nós estamos quitando os débitos desta encarnação. Para a gente ir numa casa nova, a gente retornar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então é essa mensagem que eu deixo para nós. Amém.